Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude. Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles, e juntos entrando em plenitude. Que coisa gostosa, não é mesmo? Em plena época, fase de coronavírus, nós entramos em plenitude. Que é melhor que isso, sair desse mundinho tumultuado. E para sair desse mundinho tumultuado, juntos, nós trouxemos um convidado muito querido, do coração especial, que é Nelson Tavares. Seja bem-vindo, Nelson. Obrigado, Iraci. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com você. Ai, que bom. Nelson, a atualidade está deixando as pessoas assim desorientadas, perdidas entre a acomodação, o querer fazer alguma coisa, o medo e, por um outro lado, a não aceitação. Você acredita que esse ciclo transicional está levando as pessoas, de alguma forma, a rever os seus conceitos e ir para frente do espelho e encontrar os seus conflitos? Existe um livro muito interessante do Manuel Filomeno de Miranda que trata da transição planetária. Esse livro tem uma coisa fabulosa. O enredo do livro trata a partir do tsunami, como é que vem acontecendo uma série de eventos que estão redundando na chamada transição planetária. E uma das coisas que o Miranda fala ali, na verdade é uma trilogia, é o Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e o Perturbações Espirituais. Fantástico. Mas nesse primeiro livro, o Miranda fala que o que o planeta tinha para viver de transição planetária em termos geológicos, tsunami, terremoto e tal, não é que não vai acontecer, mas o que tinha que para acontecer em grande número, em grande volume, causando grandes tragédias, já aconteceu. Que a revolução que aconteceria seria moral daqui por diante. E aí eu me lembro que, isso foi ano passado, a gente teve um curso, ano passado na casa, lá no Seja, sobre o livro Transição Planetária. E aí eu me lembro que uma aluna, lá no curso, a aluna do curso disse assim: gente, mas a gente olha para a política, a gente olha para a educação, a gente olha para a economia, a gente olha... Gente, isso não tem jeito, não tem como isso dar certo. Como é que a gente vai falar em planetas de prova de expiação está deixando de ser isso para ser uma coisa melhor? Eu não vejo isso melhorando em 2 séculos. Aí ela disse assim, precisaria acontecer uma revolução muito grande para isso dar certo, para modificar e tal. E aí a gente olhando agora como é que o planeta parou, como é que as pessoas estão olhando para dentro de si, como é que o aspecto da economia está sendo revisado, refletido. Eu não tenho dúvida de que aquela promessa de Miranda, lá no livro, Manuel Filomeno de Miranda, sobre uma nova base em que uma outra sociedade se estabeleceria, a espiritualidade tem recurso para fazer isso. Com certeza. A gente não tem dúvida de que eles podem fazer, eles têm os mecanismos. E até aproveitando o que a humanidade faz de ruim, eles revertem isso para alcançar aquilo que a gente precisa nessa época de transição. Então, na verdade, assim, ou seja, tem um trabalho imenso da espiritualidade para que nada aconteça aleatoriamente, para que não haja injustiça e nem vitimização. Sim. E, por um outro lado, utilizam, desse processo de manipulação política, de todas essas situações que estão em conflitos no planeta, para dar uma equalizada, porque a gente vê um desnível social absurdo, um desnível socioeconômico doloroso demais. Então, ou seja, para tudo passa a régua e vamos aprender novos valores por aí? Novos valores, uma nova base, novos parâmetros mesmo.
É verdade que, por exemplo, a economia, tal como vinha se organizando, a gente tinha uma impossibilidade de fazer distribuição de renda. A gente precisava realmente mexer, mas não é aqui ou ali, num país ou em outro. A gente precisava ter uma relação com o dinheiro diferente daquela que existia. Quando a gente tem um evento de ordem mundial, a gente só conseguia antes, do ponto de vista histórico, enxergar um evento que fizesse isso, que é guerra. As guerras mundiais tinham esse papel na história, né, da construção da relação com o capital, que estabelecesse um novo paradigma dali por diante, porque a guerra tem afetações de médio e de longo prazo que são muito graves. O próprio Miranda dizia que não é o momento mais de haver conflitos armados de grande porte. Então a gente ficava assim, gente, então é impossível, porque dentro das promessas que a espiritualidade fazia, ninguém enxergava o que pudesse acontecer para provocar essa transformação moral. Exato. E aí a gente começa a ver que esse evento, que é um evento grave, de proporções importantes, Sim. tem morrido, já morreram, eu não acompanho com cuidado, mas mais de 100 mil pessoas já morreram. Mas evento. É um movimento, as pessoas estão olhando, desculpa te cortar, Não, claro. Essa situação do movimento. Já morreram tantas pessoas de coronavírus. Primeiro, a pessoa é taxada de coronavírus até que saia um resultado. Segundo, a maioria, a grande, infinita maioria, são pessoas que têm comorbidade, ou seja, tem diabetes, tem problema coronário, já vem com problemas de saúde pela idade, Sim. ou então quando é jovem que já tem. Fora isso, morriam X pessoas nesta época no país. Ou seja, 60 mil pessoas desencarnam por ano no nosso país. Ninguém faz essa conta. Eu falava sobre isso, é perfeito. Quer E dizer, aí, agora a causa é essa, mas se não fosse isso, morreria de gripe, morreria de outras coisas. Mas né? onde é que estão morrendo essas outras pessoas que morreriam de outras coisas? Pararam de morrer para dar lugar só para quem está com corona. Então, não se via, a gente não enxergava, ninguém conseguia ver o que poderia acontecer que não fosse uma guerra, tal como a espiritualidade prometeu que não aconteceria, ainda que o livre-arbítrio sempre determina o rumo das coisas, e que trouxesse essa modificação. Então, assim, hoje a gente observa que houve um movimento relativamente rápido, né, de todos os governos para que não acontecesse o que aconteceu na China, o que aconteceu na Itália. E isso levou a um movimento de reflexão muito coletiva. A espiritualidade vem atenta no sentido de auxiliar aqueles que param para refletir sobre o que está acontecendo, o porquê disso, e eles inspiram as pessoas para que elas possam ter condutas mais ajustadas. Para você ter uma ideia, num desses movimentos de panelaço que a gente escuta, lá no condomínio onde eu moro, que tem vários blocos e tal, começou o tal do panelaço. E aí uma criatura pega um microfone e puxa um Pai Nosso durante o panelaço. E aí você percebe que de repente parou aquela coisa do panelaço e estava todo mundo rezando junto. Eram 6 blocos e você ouvia um Pai Nosso, só de falar me arrepio aqui, porque era assim, e aí quando terminou, porque as pessoas vieram aos poucos, né, porque o indivíduo puxa e tal, aí terminou, tem gente que já pegou no final, e foi um atrás do outro. E aí, depois daquilo, nunca mais, isso tem já umas 2 semanas, nunca mais teve panelaço lá. Olha, que bacana. Não teve. Então, a espiritualidade vem atenta, instruindo as pessoas, inspirando as pessoas para que atitudes melhores possam ser tomadas. Mas a espiritualidade do astral inferior também está aí disponível para fazer o trabalho que lhe é peculiar. Então, é muito importante que em período de isolamento, que faz com que as pessoas fiquem um pouco mais desanimadas, um pouco mais suscetíveis à tristeza, tenham essa percepção de com que tipo de influência ele quer sintonizar. Exatamente. Porque a oportunidade da transformação está aí e ninguém pode negar. Porque o que acontece
é que as pessoas estão sendo, digamos assim, impedidas de fazer determinadas coisas, mas pelo medo. É um medo porque a pessoa fica assim, pelo sim ou pelo não, sei lá, né, melhor tomar conta, né? Então, tomar alguns cuidados. Mas a gente vê que há uma modificação orbitária, há uma modificação de postura e as pessoas estão passando a olhar mais que existe um Deus, que tem alguém que controla tudo isso, que as coisas não estão se encaixando por acaso, mas que é milimetricamente orquestrada. E as pessoas estão voltando na seguinte postura. O que pode salvar a Terra? O que pode salvar a minha vida, a vida dos meus? Por quê? A medicação, nós sabemos que a medicação está aí. Essa é a pura verdade. Esqueci até o nome, não é? Eu também não sou bom de Não nome é de medicamento. hidromona, sei lá. Cloroquina. A cloroquina. Então, ela está aí e ela cura. Não adianta falar que não, porque ontem, inclusive, eu tive uma resposta fantástica. No Paraná, um velhinho de 99 anos pegou o coronavírus com todos os sintomas, febre alta, tudo. Foi levado para o hospital e todo mundo já falou, bom, agora danou-se porque ele foi, mas não volta. Com essa idade, né? Com essa idade. Já deram a cloroquina para ele, já no início já trataram ele. E se acredita que ontem à noite ele ficou 3 dias lá, ele teve alta. Já rápido, né? Geral, uma média de 15 dias, né? E 99 anos. E ele tinha comorbidades. Sim. Então a gente vê que está aí. Só que as pessoas estão, de uma certa forma, bloqueadas aos seus vícios, aos seus costumes. Eu adoro ir no restaurante, ficar lá bebendo, eu adoro ir tomar uma chopada, eu adoro não sei o quê, eu adoro ficar jogando futebol. Peraí, para tudo. Quando for reduzindo essa reclusão e tornando a sair, os valores serão outros. Os valores do material, do ter, não serão mais tão grandes, porque até então o que comandava o mundo era o ter e a economia. Podia mais aquele que mais tinha. Vai ser impossível a manutenção da organização das coisas sob as mesmas bases. Com certeza. Porque até que seja pelo interesse, até que seja pela ganância, ficou muito claro que a acumulação de capital, pura e simplesmente, não é garantia de nada, porque com 2 meses de bolsa com desempenho muito ruim, perde-se muito ou grande parte desse dinheiro. Então, a gente vem percebendo, isso é um sintoma, né? Que a publicidade de algumas empresas já não é mais focada na questão da venda da marca ou de fixação de um determinado logotipo e tal. As marcas vêm dizendo assim, eu estou fazendo a minha parte, eu deixei os meus funcionários em casa, essa empresa fez doação de sei lá o quê, nós contribuímos com tal coisa. Quer dizer, a relação com o consumo vem marcada por uma coisa que era muito pequena, era muito singela, que é o valor agregado daquela marca com a expectativa da contribuição social, da preocupação com o coletivo. Isso, praticamente todas as marcas vêm fazendo publicidade agora nesse sentido. Isso representa que talvez a gente tenha uma nova tendência do que representa a exposição de uma marca para consumo.
Então, assim, são pequenas coisas que a gente ainda não sabe com muita clareza no que isso tudo vai dar lá para frente. Sim. Né? Mas aí eu olho o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que tem a credibilidade do Chico Xavier, né? E tem também a autoria espiritual, assim, indiscutível, né, em termos de credibilidade. E aí a gente observa que algumas coisas que aconteceram na história do Brasil, que tinham um desenrolar que aparentemente conduziria para uma coisa e acabou dando em outra. Sim. Né? E lá a espiritualidade revela, olha, na verdade, desde o começo, o resultado pretendido era isso. É porque a gente tem o olho muito curto para enxergar esses desdobramentos. Com certeza. Né? Então, pensando em termos de Brasil e pequenas movimentações de algumas figuras de maior ascensão política naquele momento, dirá alguma coisa da repercussão, como a gente está vendo agora, e que a gente ainda não sabe muito bem até onde vai. Né? Exato. Então, certamente, o que a gente está vivendo agora não é só um momento histórico do ponto de vista da doença, do número de mortes ou de coisa do gênero, mas do estabelecimento de um novo paradigma de comportamento e de valores para conduzir a humanidade para o mundo de regeneração. Exatamente, porque o que acontece é que as pessoas, no geral, estavam se mantendo num vazio, buscando tirar a própria vida, buscando o suicídio, a depressão de repente tomou conta quase que da humanidade, e isso, nada, são falta de valores, Sim. de sentido na vida. E agora a vida passou a ter um sentido, porque não adianta eu ter dinheiro, porque eu não tenho o que fazer com esse dinheiro. Exatamente, não tem nem para onde ir gastar isso, né? Você sabe uma coisa fabulosa que eu vejo dessa questão do isolamento? É assim, eu conhecia muitas pessoas que sustentavam que depressão é frescura, que depressão é bobagem, que isso é coisa de gente que não quer agir a vida, porque se quisesse, enfim, tem esse discurso. Agora que está todo mundo trancadinho dentro de casa, até quem achava que depressão era bobagem está depressivo, está angustiado. Quer dizer, nada como experimentar na pele o que o outro sente para poder valorizar. E não sei se agora a gente não vai ter um investimento coletivo mais robusto no sentido de cuidado dessas pessoas com dificuldades mentais, com essa questão emocional. Porque agora, de alguma maneira, está todo mundo experimentando o peso que representa um conflito de ordem emocional que se manifesta numa doença como essa. Então, eu não sei se agora a gente não vai ter mesmo maior preocupação, porque as pessoas hoje sabem o que representa viver a experiência de uma pessoa depressiva, de uma pessoa com síndrome de pânico. Porque a gente tem uma espécie de síndrome de pânico coletiva, né? Tem uma histeria coletiva, de medo, de tudo. Então, eu acredito nesse investimento. Não justifica. Então, a gente vai ter um investimento, eu acredito, nesse sentido, porque a gente tem também a revelação da espiritualidade, já antigo isso, de que esse seria o momento das revoluções emocionais e não exteriores, seria uma revolução interior. Para você parar e se olhar no espelho e conseguir enxergar aquilo que você tem dentro de você, não existe outra porta a não ser parar. Sim. Porque no dia a dia, naquele turbilhão que todo mundo vive, ninguém quer saber de parar para ver o que está acontecendo dentro de si mesmo, porque os seus olhos são para frente, então você quer ver o mundo. Isso. Mas agora não adianta querer olhar para frente, porque o mundo está de porta fechada. Então, é um mergulho interior. E quando você começa a se deparar com os seus conflitos íntimos e olhar que os outros que estão ali junto têm os seus conflitos também, por mais que parecessem pessoas corajosas, pessoas firmes, pessoas exemplo a ser copiado, você fala assim, olha, não é que a dor bate em todas as portas? Então, em realidade, esse vírus, na minha visão, ele já estava aí há muito tempo. Porque tem, inclusive, uma revista que em 2003 tinha uma reportagem
e que dizia assim na reportagem, que precisávamos tomar cuidado com o coronavírus. É por isso que eles chamam agora de novo coronavírus. Exatamente. Porque é um vírus que ganhou uma potencialidade diferente. O Divaldo, num vídeo que circulou muito aí nas redes sociais nas últimas semanas, menciona que, apesar do número vultoso de mortes, a gente teria a afetação das pessoas que se sintonizariam com o medo que o vírus geraria. Ou seja, uma das coisas que favorece, do ponto de vista biológico, a aceitação do vírus, né, para desenvolver a doença, era o medo. Então, o indivíduo que sente medo, ele está mais suscetível a pegar a doença do que aquele que não tem medo. Eu não estou falando de responsabilidade. Isso é outra história. Tem que usar máscara, tem que usar álcool gel, tem que tomar cuidado com a roupa, tem que manter distanciamento social. Não estou falando de ousadia e falta de responsabilidade. Mas essa sensação do medo do que vai acontecer, medo de morrer, medo de ficar com a doença, o medo pelo medo, o medo destituído de sentido, ele favorece que o indivíduo esteja mais suscetível para poder adoecer. Com certeza, porque ele se torna receptivo ao vírus, às bactérias se proliferarem. Então, ele está abrindo campo. Nós dizemos assim que o medo, ele faz com que nós tenhamos fragilidades muito grandes e que não tenhamos o movimento da reação, porque a gente se prende a olhar para o medo e ficar sentindo, a gente alimenta. Quando a gente faz o movimento contrário, olha o tamanho de um vírus, você não consegue nem enxergar ele. Vamos começar aí. Esse vírus, ele não tem potencial para letalidade. Ele não mata. Ao contrário, se não tiver o corpo físico, ele não consegue sobreviver. Ele morre em determinado tempo. Algumas situações dias, outras horas, e enfim. Então, ele não tem essa letalidade toda. Mas o pânico, o medo de uma contaminação, como se fosse mudar você completamente, e a divulgação, né, da mídia que está fazendo um maior barulho para incutir na cabeça das pessoas que, olha, é perigosíssimo, nunca vi algo tão assim. Não é verdade, porque o ebola foi muito mais perigoso. A H1N1 foi muitíssimo perigoso. No próximo programa, inclusive, eu vou falar quantos que desencarnaram de cada uma dessas coisas. Então, você vai ver que a quantidade que desencarnou devido ao coronavírus, ela é tão insignificante comparado com a H1N1, que você fala assim, peraí, como assim a gente teve uma coisa tão avassaladora, mas ninguém se fechou, ninguém parou de trabalhar, ninguém fechou o mundo? Então tem algo que não é esse vírus que está fazendo, né, esse movimento. A gente sabe que é político, várias coisas, mas o que está fazendo esse movimento é que as pessoas estão precisando se deparar com elas mesmas. Então é um momento que não tem para onde ela fugir, porque eu posso discutir com você aqui e falar, quer saber, que se dane, vou no shopping, faço compra, distraio minha cabeça, vou encontrar com meus amigos lá no barzinho, pronto, acabou. Então, não vou, o máximo que eu vou é para a cozinha, para a sala, para a varanda e acabou. Não tem para onde fugir. O Seja está fazendo atendimento fraterno pelo telefone, né, por orientação sua. E a gente recebeu a mensagem de uma pessoa que dizia que a solução da vida dela, a sorte da vida dela, é que ela tinha o Seja para poder dar uma esparecida, para poder aliviar, para poder fazer o atendimento fraterno, para poder assistir ao curso, para fazer o tratamento espiritual, e que isso a mantinha. E que agora, como ela não tem, porque a casa está fechada, por razões óbvias,
que ela não ia dar conta de superar essas dificuldades. E aí eu me lembrei de uma fala da Joana de Ângeles, que ela dizia para o Divaldo para ele psicografar. E aí ele perguntou para ela, por que tanta psicografia? E ela diz, haverá um dia em que eu não poderei mais escrever pelas tuas mãos, porque as tuas forças físicas não serão mais possíveis que você esteja em tantos lugares e tal. Mas nesse momento, o meu trabalho de auxílio a esse grande número de almas afins vai continuar pela leitura. Ou seja, aqueles que hoje não podem ir à casa espírita, não podem fazer nada disso, continuam ainda sendo assistidos. Primeiro, porque a espiritualidade visita a tua casa. Segundo, porque todo mundo tem a possibilidade de abrir um livro, nem que seja na internet, e vai estar ali a mensagem de Joana de Ângeles, vai estar ali a mensagem de Emmanuel, Dona Ivone, um monte de outros espíritos que trazem para você toda a orientação necessária para você viver bem. É isso aí. Pessoal, vamos para um cafezinho gostoso, delicioso e voltamos já já, nos acompanhe. Estamos de volta no segundo bloco de Plenitude e hoje entrando em plenitude com Joana de Ângeles e Nelson Tavares e falando do assunto da atualidade, né? Então, Nelson, quando a gente começa a fazer uma leitura do todo, né, que está acontecendo, a gente sabe que tudo tem um motivo, uma razão muito importante de ser, porque jamais o Pai iria permitir que a humanidade parasse por um acidente de percurso. Sim. Né? Então tem uma orquestração em cima de tudo isso. Quando nós fazemos esse mergulho interior, você acha que a gente está conseguindo encontrar a resposta desses conflitos ou é necessário algo mais ainda para que a gente consiga compreender essa situação? Eu sempre defendi que a resposta para conflito emocional, ela não depende de um movimento exterior só. O movimento exterior é só uma provocação, é um gatilho para que você faça um movimento interior. O que eu quero dizer é que você pode botar uma pessoa num contexto de revolução planetária que, se ela não desejar fazer a sua modificação interior, ela vai ser um indivíduo ali remando contra a maré insistentemente. Então, eu não diria que o momento que a gente vive é a solução para esses conflitos, mas ele é o gatilho para que a gente encontre essa solução. Haverá aqueles que, resistentes, vão continuar agindo e pensando da mesma maneira. Com certeza. E aí eu volto para a fala do Divaldo. São esses que estão sintonizados com uma inadequação do contexto de que o planeta merece. O próprio Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, revela que já há algum tempo, mas que isso vem aumentando em quantidade, muitos desencarnes, muitas desencarnações que estão acontecendo agora, esse indivíduo já não tem mais o processo natural da desencarnação para um novo projeto reencarnatório. Eles já estão sendo automática e compulsoriamente conduzidos para outros mundos, onde eles vão encarnar no sentido de contribuir para a melhoria desses outros planetas. Vão fazer o que a gente chama de reencarnações de missão em mundos primitivos. Então, esses indivíduos que têm uma resistência muito grande à nova ordem que se estabelece, ao desencarnarem, provavelmente já não reencarnarão mais na Terra. Exatamente. Então, essa transformação interior tem o contexto ideal agora para acontecer. Porém, isso vai depender de uma aceitação muito natural e esse movimento é individual. Com certeza. Partindo do ponto em que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, nós olhamos o movimento político mundial e do nosso país. Aqueles que estão agindo segundo os seus interesses pessoais, porque agora é o meu momento de me dar bem, ele vai responder por toda essa ação, porque agora é o momento
da gente servir e trabalhar em favor de uma coletividade. O eu não existe, o que existe somos nós. O interesse coletivo. Né? Então, a probabilidade de não reencarnarem no nosso país é absurda. No nosso país não, Nosso desculpa. mundo, né? No nosso mundo é absurda, porque o movimento é de eu contra uma população. A ideia do coletivo está prevista lá no Livro dos Espíritos em vários momentos. Tem um em especial que eu gosto muito de citar, que é quando perguntam assim: os laços de família são prejudicados pela ideia, pelo conceito de reencarnação? Ou seja, se eu vejo a reencarnação, cada hora eu encarno num lugar diferente, numa família diferente, isso afrouxa os laços de família ou isso reforça? E a espiritualidade responde: isso reforça. Porque a qualquer pessoa que você encontre na rua, essa pessoa que não tem nenhuma vinculação biológica com você do ponto de vista da consanguinidade, essa pessoa já pode ter sido um pai teu, uma mãe tua, uma pessoa que te ajudou muito, porque hoje vocês não têm vínculo consanguíneo, mas essa pessoa já pode ter participado ativamente da tua existência. É um pouco isso. A gente hoje, nesse movimento coletivo, a gente não pode nem olhar para o que acontece lá do outro lado do mundo como um problema do outro lado do mundo. Não. Porque a gente tem que observar agora como tudo uma coisa só. Porque a espiritualidade mostra que somos todos, aliás, a vibração do nosso planeta depende do aspecto coletivo. E a gente ouve que enquanto, está lá no Evangelho, enquanto a gente não pagar até o último ceitil, a gente não vai encontrar o reino dos céus. A gente só vai ter um planeta mais equilibrado quando todos estiverem equilibrados. Então, enquanto a gente não alcança isso, está todo mundo no mesmo barco, com as mesmas dificuldades. Então, eu começo a me perceber muito mais como alguém que precisa me esforçar para poder contribuir para que o outro esteja melhor, a fim de que eu também possa me melhorar. Exatamente. Essa compreensão hoje é inevitável. Porque o que acontece é uma guerra, digamos assim, invisível, do mal contra o bem. Então, está havendo uma guerra entre o bem e o mal. Embora o mal ele faça guerra, movimento de guerra, e o bem ele não faz movimento de guerra, ele faz movimento de defesa, né? Enquanto o bem manter sua boca calada, o mal continua crescendo. Quando o bem começa a aumentar a sua proporção, a falar mais alto, a realmente expandir o bem, ou seja, começa a realmente fazer barulho, é onde ele começa a coar o mal, né? Então, quando perguntam assim, mas as pessoas más, as pessoas de má índole, será que estão vencendo? A gente ouve isso já tem anos, né? Será que estão vencendo? Porque eles sempre se dão bem. Não, o problema do bem é porque o bem é silencioso. Então, há uma necessidade agora do bem fazer barulho. É fundamental que o bem faça barulho e que a gente se una dentro de um movimento maior de amor, de preocupação ativa, né? Porque não adianta eu falar, eu estou morrendo de pena das pessoas que estão numa comunidade fechadas e que não tem espaço para ficar todo mundo dentro de um cômodo só, papapá. Ok, preocupar não muda nada a vida de ninguém. Agora, qual é o seu movimento e a sua atitude? Eu estou contribuindo de que forma? Sim. É isso que vai fazer a diferença, inclusive para o não adoecimento. A gente sabe que qualquer vírus que esteja aí, em qualquer época da vida, a gente só vai se tornar imune quando 50% da população estiver sido contaminada. Então,
Aí passa a ser uma contagem regressiva, né? Cada vez menos do que ao contrário. Então, qual a diferença agora ou depois? A quantidade de pessoas que sobrevivem. Mas aquelas que meu Deus do céu, porque exagera. Exagera e fica no seu pânico paralisado, porque não faz um movimento íntimo, porém fica externando e semeando pânico nos lugares. Eu digo que tem uma diferença fundamental entre a responsabilidade e o medo. A responsabilidade é cautelosa, é prudente, equilibrada. E aí, volto a dizer, todos os cuidados que as autoridades recomendam devem ser realizados. O indivíduo que, eu não pego isso porque eu estou com a minha cabeça equilibrada, isso aqui, pega sim. Pode até não morrer, isso, aquilo, mas que pega, porque a contaminação é física, é por toque, então não tem jeito. Agora, o medo é outra coisa. Eu posso ser responsável sendo equilibrado. Ter medo é outro nível de discussão. Os espíritos superiores, pela sua experiência na Terra, mostram que, mesmo em contato com doenças gravíssimas, muitos deles não pegaram doenças. Então, uma que sempre trabalhou com doentes, Madre Teresa, lidou com todo tipo de doença uma vida inteira e não morreu de uma doença por contágio. Exatamente. Né? Apesar de ter lidado todos os dias com doentes sem esses cuidados todos, porque você observava as fotos dos cuidados dela, ela não usava luva, não usava máscara, não usava proteção e não adoeceu em virtude disso. A própria Joana de Ângeles, no México, que acabou morrendo da doença da época, da peste, mas ela trabalhou durante muitos meses em assistência aos doentes, o que significa que existe um momento em que, na trajetória reencarnatória daquele espírito, que ele precisa desencarnar. E aí o vírus, a bactéria, a doença, qualquer que seja, é um mero pretexto contextual para que ele possa desencarnar tal como está previsto. Mas enquanto ele está em labuta, fazendo o trabalho dignificante do crescimento no bem, ele não adoece. Então, existe uma relação entre saúde versus doença e a condição emocional, o estado psicológico, a maneira como a pessoa está espiritualmente equilibrada ou não. Então, isso a gente precisa reconhecer. Com certeza. Então, se eu estou fazendo o trabalho de elevação espiritual e, ao mesmo tempo, tenho a responsabilidade, apenas isso, sem histeria, sem medo, mas a responsabilidade de seguir as orientações oficiais, a probabilidade de eu estar doente é menor. E em estando doente, a probabilidade de eu morrer em virtude dessa doença é ainda muito, muito, muito menor. Exatamente. A gente diz assim, né? Os vírus e as bactérias, elas estão aqui. Exatamente aqui, entre a gente. Por que um adoece e o outro não, se nós estamos dentro do mesmo espaço? Ambiente, com contato com os mesmos. Tudo. Porque eu tava gripadinho, porque eu tava... Não. Por que você pegou gripe? Por que o outro que teve o mesmo contato, está junto, tendo o mesmo contato, não pegou a gripe? Porque se eu estou gripada dormindo na mesma cama com uma pessoa, a pessoa não pega a gripe. Peraí. Então a gente tem que refletir, né? Onde está a nossa estrutura emocional? A que nível ela está se igualando a uma melhora, a um equilíbrio, ou se eu estou ignorando. Porque quando eu ignoro, largo mão, pode vir que eu sou de todos. É assim que o corpo diz para todos os vírus, né? Então, é um movimento de transformação. Ao deparar com as minhas dificuldades dentro do mesmo núcleo da casa familiar, a tendência hoje é buscar o conflito do outro para fazer as críticas, ou
olhar para si e buscar uma mudança. É muito natural, é um processo natural do indivíduo que, diante da proximidade do diferente, quando a gente tem um conflito com alguém, que a gente sinalize isso, porque quando você sinaliza o defeito do outro, você transfere para ele a responsabilidade de ele mudar. Quando você assume você mesmo parcela da responsabilidade por aquele conflito, parte dessa mudança depende de você. Isso faz toda a diferença. A gente nunca vai controlar o que o outro vai fazer com o contexto que a gente está vivendo. Mas a gente pode controlar como eu vou reagir a esse mesmo contexto. O que a gente diz é que se quem está com a gente vivendo um conflito muda ou não muda, isso é uma coisa que só o outro vai poder decidir. Com certeza. Mas como eu vou reagir a isso e mudar a minha realidade, trabalhando aceitação, trabalhando tolerância, trabalhando uma resignação ativa, isso só depende de você. Mas a vida é muito dinâmica e eram tantas coisas para você dar conta, tanta coisa para você fazer, tanta obrigação para você realizar, que a gente mal tinha tempo de digerir tudo isso. O fato de as pessoas estarem um pouco mais em casa favorece que esse processo possa ser ressignificado por uma reflexão que é mais amadurecida. Até porque não é só individual, é coletivo. Com certeza. Então, as chances mais ideais, o contexto mais ajustado para a gente alcançar tudo que a gente precisa é agora. O Seja está proporcionando, eu digo assim, o Seja não está fechado, ele está parcialmente funcionando. Sim. Porque nós estamos ainda trazendo todas as palestras e cursos, né, inéditos, não estamos fazendo reprise de nada, e estamos disponibilizando, porque agora tudo é online, os cursos que são online, que eles permaneçam, e aqueles que eram nas outras salas da casa passam a ser em salas, né, virtuais de estudo. Então, ou seja, nós estamos tendo a oportunidade de somar conhecimentos e analisar-se intimamente. Sim. A tendência é a pessoa afrouxar e dormir, assistir televisão. Nem sei como é que funciona esse negócio de televisão hoje mais. Eu também não assisto tem muito tempo. Então, a tendência é esse tipo de fuga, ou realmente, não, eu vou fundo porque a hora que eu sair disso eu quero sair em pé. Depende de cada um. Se a gente observa situações de crise, de conflito, como um evento coletivo, sei lá, como um acidente, como um incêndio, você vê que há pessoas que têm uma proatividade de resolver as coisas que é indiscutível, enquanto outras só sabem fugir, assim, só querem saber de se salvar. E outras ainda que ficam paradas, prostradas, não conseguem sequer correr. Então, cada pessoa reage diante de um determinado estímulo de uma maneira diferente. Sim. A crise que a gente está vivendo, que é uma crise múltipla em vários setores, não é só a questão da saúde, tem o aspecto da economia, que tem aí consequências importantes, graves, tem o aspecto moral, o aspecto psicológico que decorre do isolamento, é uma crise múltipla. A gente vai ter certamente pessoas que ficam prostradas, que não vão conseguir fazer nada, não vão conseguir sair da cama, que perdem horário, quer dizer, não tem mais essa coisa de dia e de noite, que vão ficar dentro de casa como se fosse uma caverna. Então, essas vão perder a oportunidade da transformação, provavelmente. E há outros que têm essa coisa do dinamismo. Ainda que eu não possa sair e ter contato com gente, a gente vê, por exemplo, determinadas instituições que estão arrecadando doações e estão identificando quem precisa de doações e fazendo a ponte entre as duas, tudo de maneira virtual. A gente aqui vem trabalhando, buscando mecanismos para levar a aula, para levar o atendimento fraterno, tudo acontecendo. E a gente vê, com todo respeito às decisões que os dirigentes tomam, mas tem casos que simplesmente disseram, a gente tem que ficar em casa, então fechou a porta e vai todo mundo para casa. Então, qual é a conduta que pessoas e instituições vão ter diante da crise? É isso. Umas vão reagir, outras vão ficar prostradas e outras só vão correr, sabe Deus para onde.
Não tem para onde correr Não agora. tem pra né? onde correr, pois é. Não tem. Porque não existe a fórmula para o planeta que eu quero descer. Não dá, dizer, dá licença que eu tenho que ir para Marte agora enquanto a coisa aqui tá ruim. Não tem jeito. Não tem. E como a gente percebe nas redes sociais, as pessoas que tinham problemas de saúde pararam de morrer para dar lugar para quem tem corona. Mas em realidade a gente sabe que não é isso. A pessoa desfocou aquilo que ela vivia focada nela para se focar numa outra coisa que ela não pode ter. Então, de uma certa forma, a pessoa buscou inconscientemente um controle do seu biofísico, né? Tudo que é proibido dá uma vontade gigantesca de fazer. Lembra do Alto de Barcelona, quando proibiram a leitura dos livros, né, que Allan Kardec codificou? Foi ali que teve um dos maiores incrementos da leitura de livros espíritas, porque uma vez proibido, é tudo que você quer fazer. Então a mesma coisa agora. É engraçado eu conversar com uma pessoa que dizia assim: gente, eu sempre fiquei tão bem dentro de casa, adoro ficar em casa. Agora porque eu tenho que ficar em casa, me dá uma aflição, uma vontade de sair. Porque o proibido chama muita atenção, né? A gente quer fazer o que não pode. Né? É uma coisa impressionante. Desde a adolescência, é assim, sempre funcionou assim. Então, a gente tem uma sedução para esse mundo exterior agora, mas não tem jeito, né? Você sai, não tem nem para onde ir. Então, as pessoas vão precisar lidar com essa coisa da ansiedade, porque não são só as doenças, né, emocionais mais graves como depressão, síndrome do pânico. Ansiedade é uma doença grave, né? Tem status de doença. É um transtorno muito sério. E a ansiedade por coisas que assim não existem. A pessoa cria um problema sozinha. Ela sozinha cria o problema, cria a dificuldade, cria a catástrofe. Por exemplo, como é que vai ficar meu trabalho? Será que eu vou ser demitido? Será que vai reduzir? Será que vai ter trabalho? Aí a pessoa daqui a pouco já se vê demitida, na miséria, que nada mudou. Foi meia hora de pura atividade mental que ela própria criou todo o processo. Então, esses transtornos agora precisam também de uma atenção de ordem espiritual. A espiritualidade trabalha com passes, trabalha com esclarecimento, eles atuam na área de ideação, como você sempre lembra, tentando reverter pensamentos que são negativos para pensamentos positivos, proativos. Então a espiritualidade tem as ferramentas, mas eles não fazem nada de maneira compulsória, forçada. Se você está na sintonia para receber o socorro, vai ser socorrido. Se não, de jeito nenhum. Então, na verdade, é buscar o seu espiritual que está adormecido, buscar compreender, e a melhor forma de servir sendo o braço, a mão, a extensão da espiritualidade. Né? É um trabalho assim de ligação, de cumplicidade, de parceria, de movimentos ativos. Claro. Né? Chega de ficar apático ao mundo. Eu tenho dito que a gente pode adotar o hábito de telefonar para as pessoas, o que a gente já não fazia há muito tempo por falta de tempo. E quando telefonar, não deixa a pessoa começar a falar dificuldades. Traga sempre uma mensagem mais positiva, um olhar mais saudável. E diante disso tudo, com certeza, isso é trabalho no campo do bem. A caridade também é você motivar alguém, você sugerir alguma coisa boa a alguém. Apesar de estar tudo fechado e as casas espíritas não poderem ter o chamado trabalho de caridade, há uma caridade moral que é mais importante às vezes que a caridade material. Sim, sim. E, atrelado a isso, tem a caridade também material daqueles que não têm, né, como se manter durante esse tempo, e que é óbvio, o seu movimento complementa o movimento de outro. E cada vez a necessidade é maior, né? Porque as pessoas estão desempregadas, estão sem recursos nenhum e a pobreza é muito grande nas comunidades, mesmo aqui na Barra da Tijuca. Sim, né? É verdade mesmo. Então,
Se você precisa de atendimento fraterno, nossos telefones, temos uma série de telefones celulares que estão disponíveis nas nossas redes sociais, com pessoas treinadas e capacitadas para ouvir e orientar. Pessoas que trazem o alívio, o alento e buscam te orientar da melhor forma que você necessita. Então, se você precisar, você acesse facebook.com/sejabarra ou instagram.com/sejabarra, youtube.com/sejabarra. Então aí você já vai estar acessando essas redes sociais e você vai encontrar ali a listinha dos telefones disponíveis para o seu atendimento. Então é isso. Que bom estarmos juntos novamente. Isso mesmo. Uma frase de despertar. Que você não tenha medo. Aproveite o momento de crise como a melhor oportunidade para transformar a sua vida. Os grandes feitos da humanidade nasceram da dificuldade. Todas as vezes que uma grande catástrofe acontece, a gente tem as maiores revoluções tecnológicas naquela área, porque eu tenho uma motivação mobilizando um grande número de pessoas para que dali a gente extraia alguma coisa de melhor. Se o momento é difícil, esse é, antes de tudo, o contexto mais ajustado para que você possa transformar a sua vida para melhor. Se a dificuldade é grande, é porque a transformação vai ser maior ainda. Aproveite essa oportunidade. É isso aí. E que você tenha uma semana esplendorosa, fazendo suas reflexões e beijinho cor-de-rosa. Plenitude. Produção Sejabarra. Plenitude.